Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela Igreja Batista em Dom Pedro e por mais essa oportunidade que terei de poder fazer uma pequena devocional para que possamos fazer uma reflexão prática a respeito do cristão e o trabalho. Estarei lendo o texto de Colossenses capítulo 3, versos de 22 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Escravos, obedecei em tudo vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Irmãos, Paulo está fazendo uma exortação aqui a respeito de como precisa ser o testemunho e o desempenho profissional de um crente no seu setor de trabalho. Claro que o contexto dessa passagem aqui, Paulo estava falando para aqueles escravos que haviam se convertido ao cristianismo e que agora, por meio de sua vida, por meio de sua ética, de sua conduta cristã, ele deveria testemunhar para os seus senhores e para os outros escravos como é a vida de um cristão no seu trabalho. Lembre-se, o nosso trabalho é um meio de graça que Deus usa para que possamos testemunhar e proclamar o evangelho para aqueles chefes e patrões que não são cristãos e para aquele seu colega que de repente também ainda não crer em Jesus Cristo. Mas continuando aqui, irmãos, aqui tem exatamente, entre aspas, a fórmula de um crente trazer a glória para Deus. Como ele faz isso? Ele proclama o evangelho. De que maneira? Sendo um trabalhador honesto, sendo um trabalhador que não vai servir de qualquer maneira, mas ele vai obedecer em tudo os seus senhores deste mundo, ou seja, em tudo aquilo que é lícito, que é bíblico. E outra coisa, não servindo só quando observados, como quem quer agradar a homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. Ou seja, para Paulo, um trabalhador cristão, ele glorifica e proclama a Deus quando obedece. Sem hipocrisia, não como um hipócrita, só para ser notado, mas ele, no seu trabalho, ele no temor do Senhor, ele trabalha como se estivesse trabalhando diretamente para o próprio Deus. Ou seja, o trabalho, portanto, para um cristão é o lugar, irmão, onde ele exerce suas funções com excelência, dando testemunho e proclamando o evangelho, dando com isso toda a glória para Deus. Não nos esquecendo que tudo que você fizer no seu trabalho, você precisa fazer como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, sabendo que você vai receber do Senhor uma herança um dia, uma recompensa por você servir a Cristo, o Senhor Jesus, no seu trabalho, sabendo que esse é um meio de graça pelo qual vale a pena glorificar a Deus. Mas não se esqueça de uma coisa. Quem trabalha de forma injusta vai receber a paga injusta também que fez. Lembre-se disso, como cristão você tem uma responsabilidade para com o seu trabalho. Você precisa glorificar a Deus por meio do seu serviço honesto, ético e íntegro. Lembre-se, o que aprendemos aqui? Que você é chamado para testemunhar da sua fé, da sua conduta. Você é chamado a ser excelente em tudo o que você fizer. E principalmente, por meio do seu trabalho, da sua vida de obediência à palavra de Deus, você vai glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus deve ser o alvo do cristão no trabalho. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.